noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, graças ao bom Deus, mais um encontro virtual, mais uma reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, e nós da casa nos sentimos muito felizes com a aderência de todos que vêm assistindo essas palestras, divulgando-as, para que elas possam alcançar as pessoas que precisam ouvir algo novo, algo que possa melhorar a mente nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando. Lembramos na introdução dessa nossa reunião do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E nessa trajetória longa do espírito, de cada ser, saindo do instinto para alcançar os sentimentos, a gente sabe o quanto é difícil essa tarefa, o quanto ela é complexa, quanto tempo nós precisamos experimentar as rudezas da vida, as alegrias da vida. Então, que possamos conviver com tudo isso de uma maneira harmônica, de uma maneira que possamos ser vetores da espiritualidade amiga aqui na Terra, vetores dos ensinamentos de Jesus, para que possamos fazer isso chegar a todos aqueles que precisam, que necessitam ouvir e aprender também um pouco dessa doutrina que reconforta, que nos traz essa esperança e essa fé de que tudo passa, de que muito em breve estaremos aí na nossa Terra, nesse planeta maravilhoso, vivendo dias felizes, dias tranquilos, num mundo novo, num mundo regenerado. Nesta noite nós teremos como o palestrante o nosso parceiro aí, desde quando iniciamos esse nosso projeto de palestras virtuais, é o Enio Francisco, que vai falar justamente sobre a lei de amor. Nós agradecemos, Enio, por mais uma vez estar conosco, trazendo o seu entendimento, o seu conhecimento à luz da doutrina espírita, que você receba do alto sempre inspirações que vão fazer com que você continue nessa trajetória. Não só conosco, mas também levando aí as suas explanações a todas as casas que te convidarem, a todos aqueles que porventura queiram ouvi-lo. Que Deus o abençoe, a você, a sua família, muita luz na sua caminhada. Então vamos nos preparar para fazermos a abertura dos trabalhos da noite, sempre lembrando que temos aí a mensagem da semana, a palestra, e no momento final é um momento em que nos unimos com muita força mentalmente para vibrarmos em benefício de todos aqueles que necessitam de uma prece, de energias boas, energias renovadoras. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, rogando a presença amiga entre nós, dos espíritos de luz, dos benfeitores amigos, para que juntos possamos produzir energias boas, pensamentos bons, pensamentos reconfortantes, e que esses irmãos benfeitores, essas equipes espirituais, nesta noite, mais uma vez, possam coletar em nós esses pensamentos de esperança, de sentimento positivo, de fé em uma lei maior que nos rege, e possam visitar aqueles que precisam, os doentes nos hospitais, aqueles abandonados nas ruas, os acamados também em seus lares, os familiares que sofrem
com as doenças dos seus entes queridos, a todos esses irmãos e também aos nossos irmãos que já deixaram o corpo físico, mas que ainda sofrem por não entenderem o novo estágio em que se encontram, a nova faixa vibratória que precisam buscar para encontrar o sossego, a paz e a harmonia. Que Deus esteja sempre conosco, que Jesus esteja sempre nos guiando através desses benfeitores amigos. Que a luz do Pai esteja sempre em nossos corações e que assim seja. Mensagem da semana do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Queridos irmãos, muita paz e luz a todos. É, acima de tudo, um grande prazer estar novamente aqui na casa, abordando um tema à luz da nossa amada doutrina espírita. Diante do tema proposto na noite de hoje, Retratos da Boa Nova, nós queremos recordar que retrato é um recorte de um determinado momento, é uma imagem ou uma figura. E Boa Nova seriam as boas notícias do Evangelho do nosso amado Mestre e Senhor Jesus. Assim sendo, para fazermos esse retrato da Boa Nova, seria de fundamental importância analisar a lente pela qual nós faremos essas imagens. E, nesse sentido, a câmera, a lente utilizada, será a lente da doutrina espírita. Assim sendo, nós recordamos Cassimiro Cunha, numa poética definição do que seja o Espiritismo, quando, através do Chico Xavier, o nosso irmão, nos diz: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda a parte o conforto da água viva.
É o templo da caridade em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos de verdades e bonanças. É a claridade sublime do bem que aniquila o mal. É o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, mas o mestre amado é Jesus. Em face dessa definição poética do Espiritismo, que irá nos emprestar essa lente doutrinária para fazermos a nossa reflexão da noite de hoje, o primeiro retrato que nós apresentamos da Boa Nova é uma afirmação de Jesus ao responder um questionamento que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, onde o nosso mestre responde a um questionamento dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A grande questão que fica para nós, como reflexão, é a seguinte: será que Jesus, que é a materialização do amor, da humildade e do bem, será que Jesus estaria realmente dizendo que só ele sintetizaria todas as possibilidades de caminhos para se alcançar o reino celestial, esse encontro sublime com o Criador do universo, que é o Pai, que é Deus? Então, diante da proposta de Jesus, sabendo que outros grandes mestres da humanidade vieram antes, até para lhe preparar o lugar, nós sabemos que Jesus ele não queria trazer para si algo de personificação, de uma afirmação que estivesse muito mais voltada para o campo do ego. Mas quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus, na realidade, ele estava querendo dizer que o caminho para encontrar com o Pai é o caminho do autoconhecimento. Porque o caminho do autoconhecimento gera um fortalecimento do eu. E esse fortalecimento do eu verdadeiro, em detrimento dos sentimentos do ego, ele nos faz elevar os nossos padrões vibratórios, melhorar os nossos pensamentos e, assim, harmonizarmos a nossa própria consciência de acordo com as leis de Deus, que é onde ela está registrada segundo o próprio livro dos Espíritos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele coloca um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, dando a esses dois pensadores a responsabilidade de serem eles os codificadores da doutrina, os precursores das ideias cristãs, melhor dizendo, e, consequentemente, das ideias espíritas. E Sócrates, num dado momento, lá no templo de Delfos, no santuário de Apolo, Sócrates ele encontra uma inscrição ali no pórtico do templo, falando do autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Sócrates, como um grande sábio, ele adotou esse princípio do autoconhecimento como base da sua filosofia. Possibilidade essa que viria através de uma dialética, de uma troca de experiência, numa busca incessante do bem através do conhecimento. Então, Jesus Cristo, ele fala da neutralidade do ego para a manifestação sublime do eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse sentido, nós percebemos que a grande responsabilidade de transformação, a grande responsabilidade de alcançarmos planos melhores,
Na realidade, ela é de cada um. Eu não posso transferir para os espíritos, para as pessoas, ou para quem quer que seja a responsabilidade dos meus sucessos ou dos meus fracassos. Somente a mim cabe a responsabilidade de assumir esse caminho da autotransformação, alcançando essa sintonia plena com as esferas espirituais superior, onde pairam as energias sublimes do Criador do universo, que é Deus. Então, Jesus, nesse momento, ele valoriza a proposta do eu através do autoconhecimento, como sendo uma maneira de resistir todas as influências do mal. Tal como está registrado em O Livro dos Espíritos, na questão de número 919, Allan Kardec, ele pergunta assim: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem para melhorar a sua vida na Terra e resistir à influência do mal? E então, Santo Agostinho diz: um sábio do passado já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, mais uma vez, sendo reforçado, né, a necessidade do autoconhecimento. E então Kardec, ele quer saber como é que poderíamos fazer isso na prática. Como é que isso se dá na prática? E Santo Agostinho diz assim: fazei como eu fazia nos meus tempos de encarnado. Todas as noites fazei uma avaliação, um inventário moral de todas as suas atitudes. E observai se nas suas atitudes, em algum momento você cometeu atos que agrediu alguém. Ou seja, então o autoconhecimento é um exercício cotidiano, ele é um exercício do dia, que tem que ser posto em prática, de acordo com Santo Agostinho, no aqui e agora. Não é uma proposta do passado e não pode ser também uma proposta para o futuro. Ela é uma proposta para o hoje, porque todos nós estamos em busca da felicidade e percebemos que a felicidade ela está em uma ligeira dependência do processo de autoconhecimento. Outro retrato extremamente interessante a refletirmos no processo de evolução espiritual, por essa lente da doutrina espírita, está registrada no capítulo 25, de 14 a 30, do Evangelho de Mateus, que é a parábola dos talentos. Jesus, ele diz que o reino dos céus era semelhante a um homem que saiu para fazer uma viagem e era um senhor, né, de muitas posses, e então ele chamou algum dos seus servidores e disse a eles: olha, eu estou saindo para fazer uma longa viagem, demorarei um tempo, e então eu estou confiando a vocês alguns talentos. E a um ele dera 5 talentos, a outro ele dera 2, e a outro ele dera 1 talento. E ele disse que quando voltasse pediria contas desses talentos. E foi então que aquele homem, aquele servo que havia recebido 5, ele trabalhou com afinco, com muita dedicação, de modo a conseguir multiplicar aqueles talentos. Aquele que recebera 2 talentos, trabalhou, colocou no banco e recebendo juros também dobrou aqueles talentos. Porém, aquele outro homem que não tinha um conhecimento do eu, que vivia nas paixões ilusórias do ego, com muito medo, temendo, ele simplesmente cavou uma cova e enterrou aquele talento, temendo que os ladrões pudessem roubar aquele talento do seu senhor. Passados os tempos, aquele homem volta e vai pedir conta. Ele vai prestar conta com os seus servos. E aquele que recebera 5 disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, que colhe onde não semeou, e então, recebendo os teus talentos, eu trabalhei, multipliquei, e lhe apresento aqui outros 5 talentos daqueles que você me confiou. E então o Senhor olha para aquele homem e diz assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí o segundo servo, né, dando contas dos talentos que recebera, ele também dissera: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que colhe onde não semeou,
Eu, temendo represálias, trabalhei com os banqueiros e multipliquei os talentos. Então eu tenho aqui mais 2 talentos para lhe prestar contas. E então o Senhor, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito também lhe confiarei. Entrai no gozo do teu Senhor. E o terceiro servo, que recebera 1 talento apenas, sofrido pelas ilusões do ego, com medo, angustiado, e que havia enterrado o talento, disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo e temendo perder o seu talento, os teus bens, eu cavei uma cova de modo que ninguém me pudesse roubá-lo, a fim de que eu pudesse prestar conta. Então está aqui protegido o seu 1 talento. E aquele homem dissera então: servo mau e infiel, você não fostes capaz de dobrar aquilo que eu lhe confiei. E então atai os braços e as pernas e lançai para o plano exterior, onde haverá choro e ranger de dentes. E então, nesse retrato do Evangelho de Mateus, nessa parábola dos talentos citadas por Jesus, a grande reflexão que fica para nós é o seguinte: como é que nós estamos trabalhando no sentido de multiplicar os talentos que nos foram confiados? E aí então nós chegamos à conclusão que esses talentos, eles se referem à nossa capacidade de comunicação, à nossa saúde, à nossa capacidade mediúnica, à nossa escuta fraterna. Então nós temos todos os talentos a serem multiplicados. E até mesmo a dor, o sofrimento, são talentos que a vida nos oferece para o nosso próprio despertar espiritual. E às vezes nós nos revoltamos diante das dificuldades, diante das dores, diante das doenças que aparecem ao longo do nosso caminho. E em assim agindo, nós estamos enterrando o nosso talento. Não seremos capazes, no momento da prestação de conta, para as leis de Deus que estão registradas na nossa consciência, de dizer assim: Senhor, eu passei pela dificuldade, da dor, do sofrimento, mas eu multipliquei esse talento porque eu cresci alguns degraus no plano da evolução espiritual. Mas quando nós negamos essas experiências enquanto ferramentas para o nosso desenvolvimento, nós estamos, na verdade, enterrando esses talentos. E nos momentos de dificuldades, eu gosto muito de lembrar o Espírito Protetor. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, ele nos diz assim: eu repito, a fé é humana e divina. E se todos os homens estivessem bem persuadidos da força que traz em si, e se usassem essa força a serviço da vontade, seriam capazes de realizar coisas que até hoje são chamados de prodígios, mas que nada mais são do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Então nós precisamos compreender que todos nós somos seres de potencialidades. E à medida que nos propomos a multiplicar esses talentos, dessas potencialidades que nós temos, nós somos capazes, através dos nossos próprios esforços, realizar coisas que até hoje são conhecidas como milagres, como prodígios, mas que nada mais são do que a multiplicação desses talentos, dessas potencialidades que nós temos. Então vejam que nós temos um caminho espiritual para encontrarmos aquele estado de ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade da alma. E tem uma outra passagem nesse retrato da Boa Nova, ou nesses retratos da Boa Nova, da nossa reflexão, que também está em Mateus 12, capítulo de 46 a 30, onde Jesus ele estava num determinado local, promovendo uma pregação, quando a mãe de Jesus e os seus irmãos vieram ter com ele naquele momento, porque segundo o próprio Evangelho, eles acreditavam que Jesus
ele havia perdido o espírito, que ele não estava muito bem, em função da sua dedicação plena à sua missão espiritual, de redimir toda a humanidade. E então, naquele momento ali, a mãe de Jesus e os irmãos chegaram e disseram, olha, vá lá e avisa a Jesus que a mãe e que os irmãos estão aqui e que o chamam. E assim eles fizeram. Quando o apóstolo chegou e disse, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, chamam. E Jesus disse assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Eis aqui os meus irmãos e a minha mãe, porque meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que estás nos céus. Então isso é de fundamental importância, compreendermos, todos nós somos irmãos. Ah, mas estaria Jesus negando então o aspecto da sua família consanguínea? Não, porque Jesus, ele exaltou o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de vivermos com essa justiça por longos tempos na terra que o Senhor teu Deus lhe prometeu. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, em nenhum momento, Jesus ele ia negar a responsabilidade do afeto da estrutura familiar consanguineamente falando. Mas Jesus ele aproveitou essa oportunidade para dizer que todos nós somos irmãos pelos laços de espiritualidade. Assim sendo, quando nós falamos na oração dominical, Pai nosso que estais nos céus, significa que todos nós somos filhos do Criador. Assim sendo, todos nós somos irmãos. E nesse sentido, às vezes, nós negamos essa possibilidade desse retrato do Evangelho. Quando nós dispensamos a nossa atenção, o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso cuidado, apenas para aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar consanguíneo, ou mesmo para aquelas pessoas que pensam como nós, aquelas pessoas que não nos dão trabalho, que sempre concordam com os nossos pensamentos, com os nossos conceitos ou preconceitos acerca das pessoas, da sociedade e do mundo. Então, nesse sentido, é de fundamental importância compreender uma ferramenta belíssima que a doutrina nos dá para o nosso desenvolvimento espiritual, que é a caridade. Que nós poderíamos dizer que, na verdade, seria até uma bandeira máxima da doutrina espírita. E nesse sentido, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec ele vai perguntar aos bons espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E então, naquele momento, os espíritos dizem a Kardec, benevolência para com todos. Olha a relação dessa questão com essa passagem, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, seria possível nascer na matéria ou nascermos enquanto espíritas? Enquanto espíritos, se não houvesse uma vontade, um desejo pleno do Criador do universo? Claro que não. Claro que não. Então, só o fato de nascermos já quer dizer que nós estamos fazendo a vontade de Deus, desse motor imóvel, como dizia Aristóteles, né? Ainda que você não acredite em Deus, mas o fenômeno da vida, da existência, ela depende necessariamente da permissão, do desejo, do plasma divino do Criador do universo, que é Deus. Então, todos nós somos irmãos. E aí os espíritos dizem a Kardec que caridade, segundo o entendimento de Jesus, é benevolência para com todos, porque todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Indulgência para com as imperfeições alheias. Já perceberam que às vezes, quando começamos a desenvolver, a buscar conhecimento, nós começamos a acreditar que somos melhores do que as outras pessoas? Começamos a
a querer humilhar as pessoas, agimos com arrogância, com prepotência, acreditando que nós somos o detentor da verdade absoluta, né? Não temos paciência, indulgência para com as limitações dos nossos semelhantes, com as imperfeições do nosso próximo. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Perdoar. Perdoar é o caminho, né, para alcançarmos essa luz espiritual. E quando nós unimos, né, Jesus Cristo nesses retratos que nós colocamos, valorizando o eu através do autoconhecimento como proposta de iluminação da própria consciência, quando nós colocamos a parábola dos talentos para dizer que todos nós somos seres de potencialidades, e quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, para reforçar a ideia de que todos nós somos irmãos pelos laços de espiritualidade, aí nós perguntamos, bom, então com esses retratos nós já temos um caminho. Mas o grande questionamento que fica é, teremos dificuldades em colocar todos esses ensinamentos em prática, de modo a sairmos dessa horizontalidade do ego, né? Claro que sim, teremos dificuldades. Mas eu quero concluir esse momento com a mensagem de Meimei, que eu gosto muito, quando ela diz assim, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então nós deixamos essa mensagem, né, com essa explanação sobre os retratos da Boa Nova, dizendo que aí está o caminho, mas esse caminho, ainda que ele seja iluminado pelos espíritos superiores, cabe a cada um de nós a responsabilidade de percorrê-lo, porque o processo de evolução espiritual, ele é a sumência de cada um de nós. Então que Jesus nos abençoe e ampare, e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus todos os irmãos do Bezerra de Menezes. Que assim seja. Olá, meus queridos. Prontos para a última parte do nosso trabalho? Passe à distância, energização, a fluidificação da água. Para aqueles que se esqueceram, ainda há tempo de pegar o copinho de água, uma garrafinha e colocar ao lado para que seja fluidificada durante o passe à distância. Então nós sempre pedimos que vocês consigam, nesse momento do passe à distância, elevar os pensamentos a Jesus. Para isso, é necessário dar um tempo na correria, nas preocupações, em tudo aquilo que às vezes nos traz uma vibração negativa. Então vamos limpando a nossa mente de toda e qualquer preocupação. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, buscando entrar em sintonia com a espiritualidade, com a equipe espiritual da nossa casa de oração, Centro Espírita
Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a qual já pedimos a Jesus que proteja, que sustente, que ilumine. E vamos acalmando e agradecendo a Jesus por essa dádiva, por essa oportunidade, por esse presente que é poder nos reunirmos mais uma vez em seu nome. Porque Jesus nos disse, e nós não nos cansamos de repetir, que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ele ali estaria. E nós temos a certeza de que Jesus está presente entre nós. E vamos rogar a esse Mestre querido pelo nosso planeta Terra, pela natureza, pelos animais, por todas as criaturas, por toda a humanidade, por todos os locais. Mas pedimos a Jesus especialmente para aqueles países que estão em guerra, em conflito, em desentendimento, para que a paz possa chegar para esses homens, para esses dirigentes de países, para que cessem os conflitos, para que as pessoas possam transformar toda a inimizade, todas as perseguições políticas, religiosas, por toda a busca do poder, trocar pelo amor e pela paz. Mestre querido, te pedimos por todos os nossos irmãos que, terminando o seu tempo, a sua missão aqui na Terra, partiram de retorno à pátria espiritual, para que sejam bem recebidos pelos seus familiares, pelos entes queridos, para que possam se adequar à vida espiritual novamente. E pedimos também pelos familiares que aqui ficaram em luto, em choro, em tristeza, para que possam se resignar diante da vontade de Deus, nosso Pai, conforme pede a oração que Ele nos ensinou, o Pai Nosso. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Mestre, te rogamos também pelas famílias, pelos nossos familiares, nossos entes queridos, pelos lares, para que Maria Santíssima visite os lares nesse momento, levando a paz, a união, a compreensão necessária ao convívio. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que erraram, que estão ainda em erro, que se comprazem com o mal, porque neles a falta da luz, a luz do Senhor, a luz de Deus, nosso Pai. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se entregaram à tristeza, à depressão, que têm vontade de atentar contra a vida que só Deus pode tirar, para que as equipes espirituais especializadas nesse atendimento possam chegar até esses nossos irmãos, trabalhando para que essas ideias saiam de suas mentes, para que haja um renovar, uma fortaleza dentro de seus corações, de suas mentes, para que possam confiar em Jesus e continuarem as suas caminhadas. Senhor, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que ainda se comprazem naquilo que é negativo, em pensamentos negativos que provocam baixas vibrações, para que consigam sair desse círculo vicioso, para que consigam ver a beleza do amor, da paz e da luz de Jesus. Mestre querido, olha com amor e carinho para esse planeta, para todos os seus habitantes, e ilumina cada um, aonde quer que estejam. Mas olha com amor, um amor especial para todos os nossos irmãos que estão acompanhando esse passe à distância,
para que nesse momento seus corações possam se encher de luz e de amor, para que possam sentir a tua presença, Mestre querido, para que possam sentir a tua proteção, possam perceber a sua mão estendida sobre cada um, renovando as energias, renovando cada ser, renovando a cada um de nós. Fluidifica a água, Senhor Jesus, por meio das equipes espirituais, para que ao sorvê-la possamos sentir também a tua presença, sentir a medicação, sentir um renovar de energias. Mestre querido, venha até nós, Senhor, e nos ensina a ir até a tua presença. Renova em nós a fé necessária para continuarmos a nossa trajetória. Ilumina todos nós, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, quero desejar que tenham uma boa semana, com muita luz, com muitos pensamentos positivos. Mas se por acaso algum acontecimento deixar os nossos irmãos tristes, com o coração oprimido, elevem seus pensamentos em prece a Jesus e peçam ajuda, porque Ele jamais deixará de atendê-los. Fiquem nessa presença maravilhosa do nosso querido Mestre, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja.